Senhora Presidente, todos que nos assistem pela TV Senado, todos que nos ouvem pela Rádio Senado. Senhora Presidente, tive a grata satisfação de, no dia de ontem, ser convidado pela Ordem dos Advogados do Brasil, secção do Distrito Federal, para palestrar aqui no auditório da OAB do Distrito Federal. E convidado pelos colegas da OAB para aqui palestrar, eles me provocaram sobre o que gostaria de debater e sobre temas da reforma política. E respondi à provocação dizendo que não há tema melhor da reforma política na atualidade do que o tema que a própria OAB está propondo. O melhor tema de reforma política hoje proposto, senhora Presidente, é o tema proposto pela OAB. A ação direta de inconstitucionalidade movida pela Ordem dos Advogados do Brasil, que se encontra no Supremo Tribunal Federal. Essa ação direta de inconstitucionalidade, movida originariamente pela Ordem dos Advogados do Brasil, assinada pelo seu anterior presidente, Ofir Cavalcante, que resolve banir do ordenamento jurídico brasileiro o financiamento privado de campanha, é, no meu entender, a mais importante reforma republicana, reforma política republicana da história nacional. E eu disse ontem, nesse debate no plenário da OAB, que exulto e quero me inserir dentre aqueles parlamentares daqui do Congresso Nacional que quero que esta ação direta de inconstitucionalidade da OAB seja o quanto antes aprovada pelo Supremo Tribunal Federal. Ela foi movida junto ao Supremo e iniciou a sua tramitação lá despretensiosamente. Eu acredito que até os próprios membros da Ordem não tinham nenhuma expectativa de que ela prosperasse. De um momento para o outro, ela teve 4 votos favoráveis. Primeiro, o voto favorável do relator, o ministro Fux. E, em seguida, o voto favorável de 4 ministros do Supremo Tribunal Federal. Ponto que houve o pedido de vista do ministro Teori Zavascki. E ela se encontra lá no Supremo para ser votado. E eu estou, senadora Ana Rita, com uma torcida, com uma expectativa tremenda de que o ministro Teori, o quanto antes, devolva o seu pedido de vista para que esta ação direta de inconstitucionalidade termine o seu julgamento no Supremo. Eu disse ontem, neste evento, nesse debate que estive no plenário da OAB, é o segundo que faço. Anteriormente eu estive no plenário da OAB da Paraíba e eu estive conversando anteriormente aqui no plenário com o senador Pedro Simon. Eu acho que nós e todos que se alinham com esse ponto de vista, e acho que todos os parlamentares aqui dessa casa que se alinham com esse ponto de vista, deveriam ir ao Supremo conversar com os ministros. Porque eu fiquei estupefato no final do ano passado, quando tive pela imprensa a notícia de que o presidente da Câmara tinha se movido em direção ao Supremo, no sentido de que, preocupado de que prosperasse essa ação direta de inconstitucionalidade da OAB. Pois bem, eu acho que aqueles que compreendem a importância dessa ação direta de inconstitucionalidade, e eu sou daqueles que compreendo que essa ação direta de inconstitucionalidade é uma revolução, é a mais radical no sentido de ir à raiz dos problemas, é a mais radical reforma política do ordenamento constitucional brasileiro desde a Constituição de 1988. É uma revolução nas instituições políticas brasileiras, se ela for aprovada pelo Supremo Tribunal Federal. É uma revolução, porque ela acabará
com esse cumpliciamento promíscuo que existe no Brasil entre empreiteira, banqueiro e político. No Brasil, nós temos um cumpliciamento promíscuo. O cidadão pensa que elegeu pessoa física para lhe representar no Congresso. O cidadão pensa que elegeu um outro cidadão para lhe governar nas prefeituras, nos governos estaduais e às vezes até na presidência da República. E na prática, elegeu foi uma pessoa jurídica. Foi um interlocutor de banqueiro, foi um interlocutor de empreiteira, foi um interlocutor de empresa de lixo ou de outra empresa qualquer. Elegeu foi uma pessoa jurídica. Porque quem manda naquele que elegeu foi o CNPJ da empresa que manda por ele. Ontem eu dizia, e eu reitero aqui, os princípios que o OAB argumenta na sua ação direta de inconstitucionalidade. E muito bem argumenta. E argumenta aqueles que ousam dizer, estão substituindo as nossas funções de congressistas. Não. Nós, congressistas, deputados e senadores, não mudamos a lei. Não fizemos reforma política. Nós aqui não mudamos. Aliás, ano passado, nós até queríamos mudar, senadora Ana Rita, eu e a senhora. Nós queríamos votar aqui uma proposta de reforma política que limitasse financiamento. Eu lembro, eu e a senhora. Né? Eu, a senhora, o senador Suplicy, alguns poucos. Mas não passou. Resolveram aprovar aqui no plenário, o que foi mesmo que aprovaram? Uma micro, até o nome é envergonhado, micro reforma política. O nome é envergonhado que foi aprovado aqui. Micro. Uma reforma anã, uma reforma pequena, uma pequena reforma política. Porque nós aqui não temos condição, reconhecemos que não temos condição de fazer uma grande reforma política. Aí a OAB interpretou, compreendeu o que de fato é, que na Constituição da República está lá a proibição de financiamento. E olha, a OAB não há de se falar de financiamento público. Não é isso que a OAB está querendo introduzir no ordenamento constitucional. Ela está querendo proibir que empresas financiem. E introduzir o que deve existir, que só financie campanha pessoa física. Ora, nada mais lógico. Quem vota não é o cidadão? Então só quem deve financiar a campanha é o cidadão. Por que a empresa tem que financiar a campanha? Se é cidadão que vota, por que a empresa tem que financiar a campanha? Cidadão vota, cidadão financia. Nada mais lógico que isso. E ela parte de alguns princípios. E a OAB, veja como é lógico. A OAB parte de 3 princípios básicos que estão na nossa Carta Magna, da nossa Carta Constitucional. A nossa Carta Constitucional tem 3 princípios lógicos e 3 princípios fundantes, que são os princípios da igualdade, o princípio da democracia e o princípio da república. O princípio da igualdade, ele está consoante no artigo 5º da Constituição e no artigo 14 da Constituição. O princípio da democracia, ele está consoante no parágrafo único do artigo 1º. Ele é a alma do constitucionalismo democrático que funda o constitucionalismo de 1988. E o princípio republicano está no próprio artigo 1º e no artigo 37 da nossa Constituição de 1988. Pois bem, no princípio da igualdade, ele assevera claramente no artigo 5º que todos são iguais perante a lei. Logo, se a lei diz que todos são iguais, e a lei diz claramente que, e a teoria social, a lei e a teoria social diz que existem esferas distintas na sociedade. E, de fato, na sociedade existem esferas distintas. Lamentavelmente, a esfera econômica, eu não queria que fosse assim, eu defendo uma esfera econômica que todos sejam iguais. Mas nós vivemos sobre uma esfera econômica em que as pessoas se distinguem. Pois bem, é admissível na esfera econômica as pessoas serem distintas. Mas não é esse o princípio da esfera política. A esfera política parte do princípio da igualdade. Ora,
A esfera política não pode partir não pode reproduzir o que existe na esfera econômica, que é a desigualdade. Então não é enquanto a esfera política reproduz a desigualdade da esfera econômica, quando a disputa na esfera política existe aqueles que têm muito dinheiro e outros que não têm dinheiro, se reproduz a desigualdade. Quando se disputa alguns que no final da prestação de contas da campanha apresenta saldos milionários, uma prestação de contas de 10 milhões, enquanto outros apresentam a prestação de contas de 20 mil, 5 mil, 2 mil reais, está desequilibrado o jogo político. Quando uns são amigos de empreiteiros, de banqueiros, e outros não têm essas amizades para disputar eleições, então o jogo político está desequilibrado. Então está sendo ferido o artigo 5º e o artigo 14 da Constituição. Dois princípios fundantes do texto constitucional. Isso está argumentado na ação direta de inconstitucionalidade da Ordem dos Advogados do Brasil. O segundo princípio, o princípio democrático, ele é a alma do nosso texto constitucional de 1988. É o princípio que está no parágrafo único do artigo 1º, que diz que todo poder emana do povo. Se todo poder emana do povo, como está na regra atualmente, o poder não está sendo emanado do povo. Porque o poder está sendo emanado da vontade e da pressão de quem tem mais dinheiro, quem exerce mais lobby, quem tem mais poder econômico nos pleitos eleitorais, que está desequilibrando é aquele que tem a prestação de contas, quem teve mais dinheiro na eleição, que acaba sendo vitorioso. E não aquele que, na prática, teve as melhores propostas. Então, o princípio democrático está sendo desequilibrado. Por fim, presidente, o princípio republicano, ele está presente no artigo 1º da Constituição. E ele diz que nós vivemos sob uma república. Ora, senhora presidente, república não é simplesmente o oposto de monarquia. República é mais que isso. É o regime da coisa pública. É um sacerdócio. É a renúncia das veleidades individuais. É um sacerdócio pela coisa pública. O regime da coisa pública, ele está expresso também no artigo 37 da Constituição. A legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade, a eficiência. Os princípios lá consoantes. O que o presidente Ulisses Guimarães disse na promulgação da Constituição, o não roubar, não deixar roubar, não permitir que roubem. A alma do texto constitucional é a alma republicana. Não é republicano um regime em que os negócios da eleição são transmutados depois para as coisas do governo ou para os lobbies presentes no parlamento no exercício dos mandatos públicos. Quando os mandatos públicos não são exercidos pelo representante em nome dos representados. Quando a gente vê percorrer os corredores do parlamento, os lobistas cobrando dos seus representantes o recebimento pelo que foi feito pelos seus representantes nas eleições anteriores. Não é republicano isso. O princípio republicano está sendo descumprido. Os 3 princípios constitucionais, senhora presidente, estão sendo descumpridos. E o poder constituinte originário, senhora presidente, está sendo descumprido. Portanto, o Supremo Tribunal Federal pode ficar tranquilo. Ele não vai usurpar. Eu não me sentirei, enquanto representante do povo, enquanto senador da República, usurpado, se o Supremo Tribunal Federal der acolhida a essa ação direta de inconstitucionalidade da OAB. Aliás, a OAB, a gloriosa Ordem dos Advogados do Brasil, dará acolhida a mais um clamor de reforma da sociedade brasileira. Eu quero reiterar aqui que papel tão belo aqui cumprirá mais uma vez a Ordem dos Advogados do Brasil.
a OAB de tantos outros papéis belos da história nacional. A OAB das arcadas do Largo de São Francisco de 1977, de Goffredo Teles Júnior, que lançou a Carta aos Brasileiros, e lá, naquele momento, começava a Carta aos Brasileiros dizendo: toda lei é legal, por óbvio assim há de ser, mas nem toda lei é legal, mas nem toda lei legal é legítima. Só é legítima a lei que provier do povo. E com isso denunciava o movimento de arbitrariedade das leis provindas do regime de arbítrio da ditadura que ora se instalava. E ali dizia a necessidade do Brasil ter uma Assembleia Nacional Constituinte que só veio a ter 10 anos depois, vinda do clamor popular da reabertura política. Foi a OAB a primeira a chamar uma Assembleia Nacional Constituinte no ventre de um regime autoritário, de uma ditadura. Foi a OAB a primeira a clamar por anistia ampla, geral e restrita. Foi a OAB a primeira a também chamar por eleições diretas, por Assembleia Nacional Constituinte. Foi a OAB que trouxe, junto com a CNBB e a ABI, uma das mais belas leis que foram aprovadas por esse Congresso Nacional depois da Assembleia Constituinte, que foi a Lei da Ficha Limpa. Foi a OAB, essas três entidades que eu posso aqui dizer, sagradas para a democracia brasileira: OAB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a Associação Brasileira de Imprensa, e que tantas contribuições deram para esse Brasil, e a OAB, mais uma vez, que traz essa belíssima contribuição para democratizar a nossa democracia. Espero que o Supremo Tribunal Federal escute esse clamor: acabar com o financiamento privado de campanhas nesse país. Acabar com essa relação promíscua que envergonha a República. Este é um clamor republicano que o Supremo precisa de fato ouvir. Fiquem tranquilos, ministros do Supremo, eu não me sentirei usurpado e a República nesse país se sentirá contemplada. Obrigado, presidente. Parabéns, senador Randolfo Rodrigues, por este pronunciamento tão importante, não só ressaltando o papel da OAB no processo de democratização do nosso país, mas particularmente pelo tema abordado da reforma política, que é uma dívida que o Congresso Nacional ainda tem com a sociedade brasileira. Não é verdade? Nós não conseguimos ainda fazer a reforma política tão esperada e tão desejada para poder realmente termos processos eleitorais mais transparentes e que não haja, no exercício dos mandatos, desvio de recursos públicos em função de financiamento privado de campanha, porque é isso que tem acontecido no nosso país, a gente sabe e vê isso todos os dias.